eu queria saber, você não nasceu, você é como se fosse a igreja, você veio de um mundo adventista e veio para nós. Eu e o Juliano, nós nascemos na igreja. Eu tive um período fora da igreja, dos meus 7, 8 anos até os meus 16. Com 16 anos eu retornei e louvado seja Deus, estou até aí, até onde Deus quiser e me manter e me chamar para a eternidade. Vai durar mais uns 150 anos ou até Jesus voltar. Então, eu queria saber como é que foi esse processo de conhecer a igreja, sair de uma denominação, e como é que foi esse processo de encarar essa denominação que você saiu para uma nova denominação. Tá bom. Eu vou tentar ser bem breve. Tela, Juliano, tá bom? Juliano, vou sair da tela, tá bom? Vou deixar o Bernardino em full aqui. Ah, é? Tá bom. Tá bom. Eu vou tentar ser bem breve, porque nós teremos, como o pastor André lembrou, os momentos da mensagem da palavra de Deus. Não é apenas uma live de promoção do livro de história. Então, sendo bem breve, o que eu vou falar aqui, talvez muitos irmãos que estejam me ouvindo se identifiquem nessa história. Eu poderia mencionar, por exemplo, professor Gilvan, lá em São Bento do Trairi. Provavelmente ele e membros da família se identifiquem com o que vou dizer agora. No tempo em que eu fui membro, a minha conversão foi na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E toda a minha formação acadêmico-teológica de graduação foi na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Queria dizer que naquele tempo, eu não posso falar como é hoje, eu estaria sendo leviano, e eu não posso então afirmar. Mas, naquele tempo, eu estou falando de cerca de 40 anos atrás, para um adventista era mais fácil encarar alguém que saiu das suas fileiras, porque foi para o mundo. Ou caiu no vício do alcoolismo, no vício da prostituição, qualquer vício, deletério que seja. Seria mais fácil para a igreja encarar esse apóstata dessa forma do que alguém deixar as fileiras do adventismo para ir para uma outra igreja evangélica. O sair de lá para ir para uma outra igreja evangélica era a maior humilhação para a igreja, era a maior crise para a igreja. E havia uma estratégia de desacreditar qualquer um que saísse de lá para ir para uma outra denominação evangélica. Se falarem com o pastor Gabriel Bijani, que já foi presidente mundial da nossa igreja, ele pode contar algo parecido. Nós temos experiências muito afins nesse sentido. Ele, pastor adventista nos Estados Unidos, e eu, pastor adventista aqui no Brasil. Só para dizer que, depois de uma certa altura no ministério, comecei a duvidar de algumas doutrinas, especialmente a doutrina do santuário celestial. Não é duvidar de Ellen White, não é duvidar se come ou não come porco. Isto, a meu sentir, são doutrinas periféricas. A doutrina básica do adventismo é a doutrina do santuário celestial. Se tu rejeitares a doutrina do santuário celestial, tu rejeita a doutrina adventista. Ali está toda a estrutura deles. E eu passei a ser um dos que passou a rejeitar. E um grupo de estudos no Rio Grande do Sul, de universitários, multidisciplinar. Eu era jovem também, tinha 30 anos, cerca de 30 anos de idade, e os estudos foram avançando. Quando o meu presidente fui chamado, e ele me perguntou se é verdade que eu não cria na doutrina do santuário. E eu disse, não, é verdade, eu creio. Não, mas nós temos informações fidedignas de pessoas sérias de que você não crê. Eu disse, não, eu creio. Eu não creio como a igreja adventista ensina. Então, como é que você crê? E eu fiz a minha exposição. Bom, passou mais algum tempo e logo em seguida eu deixei o ministério por uma soma de razões. Não é unicausal, é multicausal, foram várias razões.
Pouco antes de deixar o Ministério Pastoral Adventista, eu passei a receber literatura de um ex-colega de teologia chamado José Eduardo Carvalho. Ele faleceu ano passado. José Eduardo Carvalho não chegou a se formar em teologia adventista, mas foi ser obreiro e tal, pela Bahia, é um gaúcho também, ser obreiro na Bahia, e ele saiu, e ele havia se tornado batista do sétimo dia, e me mandava literatura. Eu pegava, lia e guardava, eu pensava, eu não quero saber de igreja batista do sétimo dia, a igreja verdadeira é essa, é a igreja de Laodiceia, e ponto. Até que, fora do ministério, um dia eu entrei em contato com a instituição, e a instituição ficava, a Igreja Batista do Sétimo Dia, a sede era na rua Doutor Pânfilo de Assunção, número 542, Água Verde, Parolim, Prado Velho, sei lá, 3 bairros ali, eu não sei qual dos 3 é o verdadeiro. São 3 bairros vizinhos, assim. Contato, pastor Walter da Silva, à época, continuou mandando as literaturas. Finalmente, eu comecei a estudar as literaturas batistas do sétimo dia e me identifiquei com a Igreja Batista do sétimo dia. Assim que, em agosto de 1984, recebi o convite para ser pastor na primeira Igreja Batista do sétimo dia em Curitiba, e fui. E desde então sou um batista do sétimo dia. Eu estou encurtando a história, pastor André, porque é uma história bem mais prolongada. Mas quero dizer aos irmãos que me tornei batista do sétimo dia, mas a minha cabeça continuava adventista. Eu era um batista do sétimo dia sem Ellen White, sem as exigências da abstinência de Levítico 11, mas a minha cabeça era adventista. Como assim a tua cabeça era adventista? Alguém me pergunta. Quero dizer que eu entendia que as doutrinas batistas do sétimo dia eram as únicas verdadeiras e que quem cresce diferentemente do que nós ensinávamos estava perdido. Essa era a minha cabeça de adventista. Hoje a minha cabeça é batista. Eu continuo crendo que as doutrinas ensinadas pela Igreja Batista do sétimo dia sejam verdadeiras, porque embasadas única e tão somente na Bíblia, a palavra de Deus. Mas consigo respeitar um irmão, uma irmã, que creia com base na mesma Bíblia, diferentemente de mim. Isto é ser batista. É pluralismo, é respeitar o pluralismo de ideias. É não se considerar dono da verdade.